Você já se perguntou para que serve um carro conceito? Eu, quando era mais moleque, lá no começo dos anos 2000, achava que já manjava tudo de carro. E via aqueles carros conceito bem futuristas no salão do automóvel e pensava, porra, o futuro chegou. Então eu esperava aquele carro futurista sair e quando o carro de fato saía... Ué, cadê aquelas linhas ousadas? Cadê toda a tecnologia embarcada? Os carros que andam sozinhos, que falam, interagem com você? Frustrava. Hoje, sim, nós temos carros que andam sozinhos, que interagem com a gente, carro até que anda de lado. Mas naquela época, a gente não tinha nada disso. Nossa, eu me senti um velho agora, falando naquela época. Mas a ideia já estava lá. Então, senhores, eu percebi que um carro conceito é realmente um carro que dificilmente vai ser fabricado. Ele funciona meio que uma vitrine, onde toda a tecnologia que aquela determinada montadora pode desenvolver para os próximos anos e próximas gerações. E se eu te falar que a Ford fez uma recriação do GT40, ia produzir o carro, mas o carro ficou tão à frente do seu tempo, tão absurdo, que teve que ficar só como um conceito mesmo. E esse carro foi o precursor para o que viria a ser a tendência dos próximos anos. Mas vou te contar sobre essa história depois da vinheta. Moço da boina na área, e vamos falar de carro do jeito certo? Bom, senhores, o ano era 1994. E a gente tinha no mundo carros já como a Ferrari F40 desde 87. Tínhamos a Lamborghini, que já criava os carros mais insanos e diferentes da época, como a Diablo, por exemplo. E a McLaren F1, que foi o santo graal da tecnologia na época e tinha conquistado o título de carro mais rápido do mundo. Então a Ford olhou para isso e queria entrar nesse grupinho, queria fazer amizade com os descolados. E lá em 95 a gente estava chegando no fim do século. Então surgiu aquela vibe de futuro, de como seria o futuro, porra. Chegamos nos anos 2000, internet tinha acabado de surgir e vinha aquele pensamento. Pô, será que daqui a pouco nossa realidade vai ser igual daquele desenho Os Jacksons? Pra quem não sabe, Os Jacksons era um desenho futurista antigo que passava na TV. Nossa, eu tô ficando velho mesmo. Então a Ford decidiu encerrar o milênio com um carro icônico. E colocaram tudo que poderia colocar de inovação, de ideia, de tecnologia em um único carro. E aí eles pensaram, por que não colocar tudo que a gente tem de melhor e ainda homenagear a lenda das pistas lá dos anos 60? E a partir daí o time dentro da Ford, apaixonado por carro, obviamente, e sedento por criar coisa nova, teve carta branca para criar um carro que batesse de frente com os supercarros da época, mas que batesse de frente em todos os quesitos. E foi no intervalo de 6 meses, ainda no ano de 95, que foi apresentado no Salão de Detroit o GT90. O Ford GT90 foi um dos conceitos mais insanos já criados pela indústria automotiva, tá? E mesmo sendo absurdamente avançado, ele nunca chegou nem perto de ser produzido. E a culpa disso era a própria Ford. Como falei, o GT90 nasceu como uma homenagem ao lendário Ford GT40, aquele mesmo que dominou Le Mans nos anos 60. Eu já fiz um vídeo sobre ele, então vou deixar um card aqui em cima. Clica aí para ver depois a história do GT40, é bem interessante. Só que ao invés de olhar para o passado de forma nostálgica, eles decidiram reinterpretar esse legado como uma visão extremamente futurista. E é aqui que entra um dos pontos mais interessantes, o design. O GT90 facilmente seria um carro do universo de Cyberpunk 2077. Ele foi um dos primeiros carros a seguir a linguagem chamada New Edge, que basicamente abandonava curvas suaves, o tal do Bio-Design, e apostava em linhas mais agressivas, ângulos cortantes e superfícies extremamente marcadas. Então era um conceito onde uma parte da carroceria se encaixava perfeitamente nos faróis, por exemplo, e marcava bem as linhas na lataria do carro. O Ka seguiu essa linha, o Focus também, e que só um adendo, eu preciso comentar isso. A primeira reestilização do Ford Ka quebrou um pouco esse padrão de New Edge. Ali na parte traseira, a lanterna ali, ele não se encaixa direito com o para-choque, como na versão anterior. Eu confesso que isso me dá toque. Toda vez que eu vejo esse desalinhamento na lanterna, cara, me dá um toque. Eu acho que não é só comigo não. Comenta aí se é contigo também. Não. Então essas linhas, na prática, faziam o GT90 parecer uma nave espacial sobre rodas. Cada detalhe tinha um propósito visual impactante, sabe?
Todas as linhas do carro representavam esse futurismo utópico, vamos dizer assim. E já que a gente está falando de visual bonito, se tem uma coisa que Gearhead gosta além da velocidade, é identidade. Então quem curte de verdade, não deixa isso só na garagem. Leva pro dia a dia, no jeito de se vestir mesmo. E lá no site da P1 Collection você com toda certeza vai se identificar com alguma coisa. Cara, isso é certo. Lá você vai encontrar muita variedade de estampa bem da hora, e são estampas mais sutis. É aquela sutileza de quem realmente entende, sabe? Nada de extravagância não. É aquelas estampas tipo pra quem bate o olho já pega referência sem precisar dizer nada. Por enquanto temos camiseta oversize e casaco moletom também. E na hora da compra verifica se está selecionado certo. O tipo de camiseta, se é comum, se é oversize, verifica o tamanho também, para não enviar a peça errada, beleza? Já aconteceu algumas vezes aí, então reforçando isso para você não ter nenhuma dor de cabeça. O QR Code está aparecendo em algum lugar aí da sua tela, então é só escanear, entra lá e escolhe sua estampa e vista P1 Collection. Recado dado, bora continuar. Bom senhores, o GT90 não era só estética não. Esse design também ajudava na aerodinâmica, mesmo sendo um conceito. Era um carro com um design único, mas ainda assim funcional. Mas e o motor? O que empurrava essa obra-prima da engenharia? Eu que te pergunto, qual motor você acha que equipou o GT90? Vindo da Ford só pode ser um V8, né? Não, tá errado. O motor do GT90 foi equipado com um V12. Esse motor foi baseado na família de motores Ford modular de 90 graus, daí o nome GT90, e com a mesma arquitetura e diâmetro do motor V8 de 4.6 litros, com 4 pistões a mais, 2 em cada bloco, chegando a litragem final de 5.9 litros. E uma curiosidade bem interessante é que esse V12 ia ser equipado no Jaguar XJ220, já que na época a Ford era a dona da Jaguar. Mas como meter um V6 biturbo no lugar, né? Também já falei num outro vídeo sobre o Jaguar XJ220. Se você não viu, clica aqui em cima, coloca aí na sua lista para você ver também. Então os caras foram lá na Jaguar, pegaram esse V12 e, como se não bastasse, meteram 4 turbos no carro. Resultado? Com esse V12 quad turbo, o GT90 era capaz de gerar cerca de 720 cavalos de potência, mano. Mano, 720 cavalos em 95. Isso era impensável. Era um carro que prometia atingir mais de 400 km por hora. Só que com toda essa potência, veio um grande problema: o calor. O GT90 gerava tanto calor que a Ford precisou desenvolver materiais especiais só para evitar que o carro derretesse partes internas. Sim, esse carro literalmente precisava de tecnologia quase da NASA para existir. Mas ao contrário de toda essa tecnologia, você deixar um like nesse vídeo é a coisa mais simples e pré-histórica do YouTube. E vou te falar, ainda ajuda pra caramba, viu? Então só apertar esse joinha aí embaixo, não custa nada, é de graça. E você não sabe o quanto isso contribui para esse canal aqui, tá? E se você gosta de carro mesmo, vai querer assistir mais vídeos como esse aqui, então considere se inscrever no canal, ativar o sininho para quando eu trouxer um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ser notificado. Até porque sempre vai acontecer de eu estar fazendo conteúdo e lembrar de algum outro assunto que eu falei em outro vídeo. Então para não acontecer de... que inferno, tenho que ver esse vídeo para entender o que o Bobão tá falando. Então, meu amigo, para não acontecer isso, já se inscreve aí, ativa o sininho para sempre estar atualizado nos assuntos, beleza? Deu essa moral? Agradeço demais e bora continuar. Aí vem a pergunta que não quer calar. Se o GT90 era tão avançado, tão impressionante, por que nunca foi produzido? A resposta envolve vários fatores, mas principalmente custo e viabilidade. O GT90, por mais que o carro fosse inicialmente pensado para ser um carro real de produção, ele era um laboratório ambulante. Então muitas das tecnologias ali simplesmente não eram práticas para um carro comercial. Ou seja, a Ford iria investir em um carro que simplesmente não ia dar lucro. O motor era complexo demais, o sistema de resfriamento era caro demais, o próprio design dificultava questões básicas como segurança e regulamentação. E isso me fez lembrar sobre o caso da Bugatti com o Veyron. Se você não sabe, por mais que o carro valesse milhões de euros, nenhum Veyron deu lucro. O carro era tão complexo na sua construção que não sobrava margem para a montadora. O W16 que foi colocado no Veyron foi caro demais para ser desenvolvido. E o sistema de resfriamento era uma engenharia à parte, que tudo tinha que funcionar sem que o carro explodisse. Igualzinho no GT90. Mas o pessoal lá da Bugatti não regulava muito bem das ideias não. E mesmo o carro dando prejuízo de 6 milhões por cada unidade vendida,
Eles fabricaram o Veyron mesmo assim. Bom, ainda bem, né? Aliás, se você quiser que eu traga um vídeo falando sobre o Bugatti e o desenvolvimento do Veyron, deixa aqui nos comentários. Essa história vale muito a pena ser contada, é bem interessante. Mas voltando aqui de novo, a Ford percebeu que aquele não era o momento certo para investir em um supercarro tão extremo. O projeto cumpriu com seu papel, como vitrine tecnológica, mas nunca chegou a ser produzido. Então só foi produzido uma unidade de protótipo. E ainda existe um detalhe que torna o GT90 mais interessante hoje. Ele antecipou uma tendência que viria anos depois. Se você assistiu o vídeo sobre carros retro style aqui no canal, vai lembrar de como as marcas começaram a resgatar designs clássicos com uma leitura moderna no começo dos anos 2000 ali. O próprio Ford GT, que foi lançado em 2005, é um exemplo perfeito disso. Ó, você tá perdendo muito conteúdo aqui no canal. Já monta uma playlist aí logo para poder assistir o vídeo numa lapada só, beleza? Enquanto o mundo automotivo olhava para o passado para criar o futuro, o GT90 lá nos anos 90 tentou pular essas etapas para imaginar algo completamente novo, sem referências diretas. Ele não era retrô, ele não era nostálgico, ele era puro futuro. E talvez seja esse mais um dos motivos que ele nunca tenha sido produzido. O mundo ainda não estava pronto para ele. O GT90 não conversava com o mercado da época, não atendia às expectativas. Ele não era vendível, vendável. Não sei se essa palavra existe, mas enfim. E hoje, olhando para trás, dá para perceber o quanto esse carro influenciou ideias, mesmo sem nunca ter chegado às ruas. Tanto é que muitas coisas do GT90 foram implementadas no Ford GT clássico 10 anos depois. No final das contas, o GT90 não é só um carro conceito, ele é uma peça de história. O lembrete de uma época onde as marcas ousavam mais, arriscavam mais e não tinham medo de errar feio ou acertar de uma forma absurda. E talvez seja por isso que ele faz ser um carro tão fascinante. Porque ele representa algo que está cada vez mais raro na indústria automotiva. A coragem de criar algo simplesmente fora da casinha. Mas agora eu quero saber de você. Conhecia o GT90? O que acha que aconteceria se realmente ele tivesse sido produzido? Comenta aí e não esquece de dar aquela força, dando um joinha no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E já emenda em outro vídeo aí, mano. Não perde tempo não. Clica aqui do lado e assista 5 naves que eu colocaria na garagem sem pensar 2 vezes. E eu tenho certeza que você também colocaria. E se discorda de mim, vai ter que assistir o conteúdo, mano. Até o próximo vídeo. Valeu!